Olá, cá estamos nós para mais um encontro. Essa daqui é a nossa terceira aula do módulo dos Sutras de Patanjali. E aí a gente vai dando continuidade, a gente está no capítulo 2 do livro Yoga Sutras de Patanjali. E a gente está pegando versos escolhidos e revelando alguns conceitos que por vezes ficam bem obscuros na nossa prática tradicional de yoga. Mais uma vez eu vou reiterar que acredito que todos que estejam assistindo têm algum interesse sobre a filosofia do yoga, até são praticantes, mas que acesso a esse tipo de conteúdo a gente não tem numa aula tradicional de yoga. Essa é a minha proposta e sejam todos bem-vindos, tá bom? Eu vou fazer um resumo porque essa é a aula 3, porém a aula 1 foi uma apresentação de como seriam as características dos sutras, a história do Patanjali, mitológico, histórico, e a aula 2 a gente pegou alguns versos, né, que são sutras, a gente chama de sutras, e aí a minha ideia agora é dar uma passada nesses versos que a gente fez, muito resumidamente, coisa de 1 minutinho, e a gente dá continuidade para os próximos versos do capítulo 2, né, que é o Sadhanapada que a gente começou. Se você chegou agora, caiu meio de paraquedas aqui nesse vídeo, vai lá e assiste os 2 vídeos anteriores a esse, tá bom? Vou minimizar aqui e vou seguir para não atrapalhar aqui os slides. Aqui a gente vê, aqui eu tô nos slides que a gente viu na aula passada, tá? Então, esse aqui é um resumo. Aqui a gente viu aqui no verso 1 do Sadhanapada que esses são as principais, né? Que é o tapas, a disciplina ou acesse, o estudo, o svadhyaya, e é o Ishvara Pranidhana, que é a devoção ao Senhor, constitui o yoga da ação. Aí ele vai pontuando isso como partes de extrema importância para te praticar o yoga, né? Para te praticar o yoga propriamente dito, o yoga prático. Lembra que isso aqui é uma filosofia prática, né? Isso a gente viu no módulo anterior. Esses são os 3 principais, né? Pontos para te praticar o yoga de maneira prática. E no verso 2 ele fala que a finalidade do yoga é também cultivar o êxtase. A gente vai ver muito nessa aula o caráter, né, transcendente do yoga, tá? Então o êxtase que a gente está falando aqui, está falando de samadhi, que é a parte transcendente do yoga, mas também, por sua vez, o yoga tem também a finalidade de atenuar as aflições, que são os kleshas, né? Aqui ele vai nominando aqui alguns kleshas, a gente vai ver aqui a ignorância nesse módulo, que é o avidya, né? O asmita, a noção de eu, ragadivesha, né? E abhinevesha, a vontade de viver, que são as 5 causas da aflição. Aí ele pontua essas causas da aflição para atentar o estudante do yoga, né? Ou seja, o praticante de yoga a esses elementos que são os elementos que causam a aflição, que são os kleshas, tá? Aí ele vai, a gente vai seguindo aqui nos sutras de Patanjali, a gente pode ver que isso aqui são versos escolhidos, né? A gente pula do verso 3 e vai para o 10. Esse não é um estudo completo, assim, esses são versos escolhidos, mas já com bastante, já dá para ter uma noção clara de toda a profundidade do texto. Em um futuro breve a gente faz o estudo completo, né? E pega todos os versos, mas se a gente fizesse esse estudo, ia ficar muito longo, né? E também talvez ficaria um pouco empapuçante, né, para o estudante encarar isso já de primeira. Mas vamos lá, vamos seguir, a nossa missão é essa, eu estou aqui para facilitar a vida do estudante mesmo. Tá? Essas causas da aflição, em sua forma sutil, devem ser superadas pelo processo de involução. Aí, esse processo de involução é o que vai
é que vai ser obra dos próximos sutras. Os próximos versos, ele vai explicar, né, como é que a gente transcende esses princípios da natureza que a gente chama aqui de Prakriti, tá? Isso eu expliquei bastante na última aula e eu vou voltar bastante nessa aula porque o sutra ele reitera muito essas formas da natureza que a gente chama que tem as características das 3 qualidades, né, que são os gunas. Então, os processos básicos da natureza são as 3 qualidades que são os gunas, tá? Aí, nesse processo de involução que ele falou ali, é o processo de a gente transcender essas qualidades, esses gunas aqui, que é o princípio dinâmico, que é o rajas, o da inércia, que é o tamas, e o princípio luminoso, que é o sattva. Tá? Aí ele vai começar a explicar, né, como é que a gente vai superando isso, né? Ó, as causas da aflição, que aqui ele pontuou lá no sutra, no verso anterior ali, podem ser superadas através da meditação. Aí ele vai dar vários exemplos de como superar essas causas da aflição, que lembra, o yoga tem o objetivo duplo de a gente alcançar o êxtase, que é o samadhi, mas também superar os kleshas, que são as aflições. Isso é muito benéfico para a gente, né? Por isso que o Yoga Sutras de Patanjali é realmente um manual assim, para a gente viver uma vida mais presente, a gente entender um pouco mais os nossos sentimentos internos, a gente aplicar as práticas do yoga clássico na nossa vida aqui mesmo assim, né, na contemporaneidade, aqui no século XXI, a gente consegue captar muita coisa prática mesmo para a nossa vida, tá? Aí a gente vai observando que ele passa por esse conceito que é o Vivekim, a pessoa que desperta para esse conhecimento dos gunas, das manifestações, consegue perceber as suas aflições internas, ou aquele ser que já está em uma caminhada mais profunda e quer alcançar o si mesmo transcendente, né? Como diz ali já no primeiro sutra, que a gente já vai começar por aqui, é um sujeito que também pode usar desses sutras para se beneficiar desses sutras, tá? Aí vamos lá, a gente vai começar a nossa aula desde aqui, foi o resumo, né? A gente viu ali os passos até aqui, e aí a gente vai seguindo a partir daqui, isso tudo é novo para a gente vai lá. Ó. A relação entre o si mesmo transcendente e o mundo, a qual inclui a mente, que não é um aspecto do si mesmo, mas uma parte da natureza, né, Prakriti, é bastante real no que se refere à nossa experiência imediata. Tá? É bastante real no que se refere à experiência imediata. Segura essa frase aqui. No entanto, não é realmente real, pois o si mesmo e a natureza são eternamente distintos um do outro. Aí, como eu falei ali antes de iniciar o nosso encontro, a gente vai ver essa exposição de o yoga transcendente. Ele tem uma meta transcendente mesmo. Então, ele separa a realidade aqui empírica da nossa vida, né, terrena, e separa e exalta essa realidade espiritual, né, que a gente chama ali, que a gente vai observar que essa realidade espiritual tem um relevo muito grande no Yoga Sutras de Patanjali, ao ponto de negar a existência material até, né? A resistência material vai servir apenas como uma ponte para a gente encontrar essa transcendência, essa iluminação, né? Aí aqui vamos seguindo. Ó. A aparente correlação, Samyoga, a identificação errônea entre sujeito transcendente, aqui, e o mundo objetivo que se oferece à experiência é devido à ignorância espiritual. Vocês lembram do Avidya lá? Que é o primeiro motivo do quê? Do klesha, das aflições que a gente viu lá no slide anterior. Eu vou tentar voltar aqui para a gente ver. Ó. Aqui, ó, a ignorância, o avidya, é o primeiro passo. O primeiro passo o quê? É o primeiro passo a primeira característica do klesha, tá, gente? Primeira característica da aflição. Então ele vai reiterando isso ao longo dos sutras de Patanjali, né?
E aí a gente está observando aqui muito claramente, ó, que o Samyoga, a identificação errônea entre o sujeito transcendente e o mundo objetivo que se oferece à experiência é devido à ignorância espiritual, a pessoa que não consegue discernir, né? E deve ser superada. Ele vai começar a dar dica. Ele falou ali nos sutras anteriores ali sobre a meditação, né? A meditação é um elemento que supera as aflições também, o klesha, né? E aí a ignorância espiritual não te deixa permitir que a gente veja a, a, esse processo mais sutil do nosso ser, né? Vamos seguir aqui, ó, Sutra 18, aqui, ó, é devido à natureza. O que é visto, natureza, tem um caráter de luminosidade, atividade e inércia. Esses são os gunas, né? Está incorporado nos elementos e órgãos dos sentidos, e suas finalidades são a fruição, ou seja, sentir sensação, né? Que ele chama, em sânscrito chama bhoga, ou a emancipação, ou seja, né? A natureza, a natureza, ou seja, a maneira como a gente se comporta diante as tendências internas que, sobretudo, são influenciadas por conteúdos externos, né? Tem duas finalidades, né? Ou seja, a sentir, né? São as que é a fruição, ou seja, os sentidos, a sensação, ou a emancipação desses sentidos. O que é a emancipação nesses sentidos? Aquilo que ele falou lá na nossa aula anterior, que é o processo de involução, é o processo de a gente transcender os gunas. Aí a gente tem isso, ó, a natureza, a gente tem ou duas finalidades, tu fazer essa sensação ou a emancipação. Aí ele vai dar uma dica aqui pra gente, o autor, ó. A natureza, na forma da mente humana, tem duas tendências. Por um lado, é feita de fruição, que implica em um sujeito egóico, que é o polo passivo de acontecimentos desejáveis e indesejáveis, aquele sujeito que transita entre ali, né, o tamas e o rajas, e está perdido, não consegue, não é um sujeito vivequim, né? O vivequim é um sujeito que já consegue discernir essa ideia, não está enredado nisso, né? A gente vai ver no próximo slide, vai ficar mais claro para vocês, tá? Aí, por outro lado, também permite que processam que levam à transcendência do ego e de todas as experiências, tá? Então, a natureza pode ser usada para o sujeito egóico, né, passivo aos acontecimentos, mas também ela pode ser usada para essa transcendência do ego. Ela pode ser como um material mesmo de, de aprendizado, né? A maioria das correntes filosóficas e religiosas, elas tratam disso, né? Que a gente está aqui para aprender, né? A gente ouve muito isso aí em várias correntes religiosas e filosóficas, né? Ó, isso explica pela doutrina das três qualidades. Então ele vai reiterar muitos gunas. Isso aqui é muito importante. Se você nunca ouviu falar em gunas, a gente já falou na aula anterior um pouco, a gente vai voltar de novo a falar. Isso é um aspecto interessantíssimo e importantíssimo para a nossa prática, tá? Isso explica pela doutrina dos três gunas, ou componentes da natureza. Enquanto as qualidades da atividade, aqui são os gunas, né? São três. Ó. Rajas, que é a atividade, da inércia, tamas, tendem a preservar a ilusão egóica. Tá? Então, essas duas preservam a ilusão egóica. A predominância do fator lúcido, luminoso, é o sattva, né? Cria as condições necessárias para a libertação. Por isso, o yogin busca cultivar as condições e estados sáttvicos, tá? O que a gente vai ver ali do estado sático? A gente vai observar isso agora no próximo slide. Gente, por que o yogin ele tende a ficar nesse processo mais sático, mais equilibrado? Porque os outros dois gunas, eles têm esse processo de enredamento, né? A gente cai em maia, né? Cai em ilusão e fica nessa tendência, né? Essa tendência, muita gente chega para fazer yoga aqui comigo e fala, não, eu sou ansioso, né? Então ele já está nesse processo e nem percebe que está num processo
ó, de fala agitada. Então, isso é um processo da natureza. Ele não tá, né? Ele só precisa equilibrar, ele precisa ir para esse ponto aqui, ó, para o sattva, tá? E aí você observa, isso aqui não é uma coisa engessada, né? A personalidade e os gunas, a gente vai ver nesse slide. É uma coisa que, às vezes, tu tá com um pouco de preguiça, às vezes tu tá um pouco agitado, mas a ideia do yoga, da prática de Hatha Yoga, e aqui a gente está vendo yoga filosófico, é tu cultivar estados sáttvicos, tu entrar nesse campo aqui da natureza. Através desse campo da natureza, vai sim te possibilitar você ser um vivequim, vai ser um ser que discerne uma coisa e outra, né? Um processo da natureza que acontece e um processo transcendente que tem dentro de ti. Agora a gente vai dar uma passeada aqui pelos gunas e vai observar, talvez vocês vão ter alguma referência, né? Quem aqui está assistindo e já teve algum contato com a Ayurveda, a gente fala na Ayurveda sobre os doshas, né? Os doshas que são as máculas, né? As máculas, cada personalidade, cada pessoa tem um dosha ou dois, né? Que predominam, tá, gente? Aí são as máculas. Daí o terapeuta ayurvédico identifica isso, né, por uma anamnese e algumas consultas. E depois a ideia é a gente equilibrar isso, né? Equilibrar, cultivar estados sátvicos. A Ayurveda fala, tem um relevo muito grande também em seus estudos nisso. Mas aí é a questão de tu tá muito, às vezes tá muito tamásico, né? A gente está muito em tamas, por gente é uma pessoa muito vata, né? A pessoa vata, vento ali, que eu estou falando dos doshas, né, da Ayurveda, ela tem uma tendência muito vata, muito tamas, tá? Muito da inércia da natureza. Então, quais são as características aqui dos gunas, gente? Para a gente entender bem, isso aqui fica bem frisado na nossa mente. Se vocês puderem pausar e anotar, tá? Quem tem interesse desse conhecimento, que é importante aqui para o nosso dia a dia, é bem interessante nesse processo de autoconhecimento. Ó. Aqui o Tamas, as características são a ignorância, né? A desistência, a pessoa que desiste muito das coisas, letargia, né? Letargia no sentido de até mental e físico, né? O egoísmo, o pensamento embotado, a depressão é uma característica de Tamas, o medo, a vingança, a credulidade, ataques à inteligência e apático. A gente vê muita característica aqui, né? Com certeza a gente vai se identificar com alguma coisa aqui ou conhece alguma pessoa próxima a gente que tem essas características. Vocês vão ver que eles têm essa característica de estar em tamas, não estão cultivando estados sáttvicos, né? O estado de transcendência. Aqui o Rajas, ó, que é o princípio da atividade, né? A gente está falando de processos da natureza, tá? Que acontecem na natureza, tá? Esses não são processos transcendentes, esses processos da natureza, que enredam a gente e não nos permitem transcender isso, não nos permitem ter uma visão mais ampla da vida. A gente normalmente fica aqui enredado, né? Aí a pessoa que chega dizendo que tem ansiedade, que tem aqui depressão, no caso do Tamas, essa daqui é a pessoa que normalmente se caracteriza, né? Se denomina como uma pessoa ansiosa também. Ó. A gente vai ver aqui algumas características. Ó. Intelecto mediano, né? Tem essa tendência de acumulação de bens, egocentrismo, tira vantagem dos outros, pensamento, mente, fala agitados, é rude, é raivoso, cruel, ganancioso, incrédulo, age exacerbadamente ao prazer e à dor. Essas são as características da pessoa que está enredada em rajas, tá? Agora, aquela pessoa que percebeu algo aqui, que tem entre os dois, como eu falei ali nos doshas, né, que o terapeuta sempre age e vai ver algumas características em você, ele vai sempre tentar cultivar estados sátvicos de equilíbrio. E a gente viu lá no sutra anterior, né, como é que a gente faz isso? Através da meditação, né, através da prática do yoga. Ele já deu uma dica, daqui a pouco no próximo slide ele vai começar a falar do yoga de 8 membros, que é o foco da nossa, que é a característica principal, né, desse texto, né, o Ashtanga Yoga. Olha só, estados sáttvicos, qual é a característica da personalidade de uma pessoa que já está
cultivando estados equilibrados. Ó. Promove o conhecimento, inteligência superior, não tem desejos fortes, abnegação, altruísmo, caridade, cultiva a pureza da mente no corpo e na fala, polido e educado, calmo, quieto, acredita em força superior, reage ao prazer e à dor de forma apropriada. Tá bom? Então, esse aqui são as características de quem cultiva esse estado sáttvico, que é o estágio de luminosidade. Através desse estágio, que é um processo da natureza também, né? Mas é um processo mais sutil. Esses dois são processos mais densos, mais difíceis de serem, da gente se desenredar. E esse aqui é um processo de cultivo. Então, o Patanjali vai dar muitas dicas para a gente. Ele já deu ali através da meditação, né? Ele já deu a dica que tu precisa transcender isso daqui, principalmente esses dois, para alcançar um discernimento interno e aí quem sabe e diminuir os teus sofrimentos, né? Que são os kleshas. E através dessa diminuição do teu sofrimento, talvez aí encontrar um aspecto transcendente do yoga, né, que é o samadhi, o aspecto de iluminação. Mas a gente vai seguindo aqui, tá? Agora a gente vai falar no verso 25, a gente falou bem ali sobre os gunas, ficou bem frisado, e para encerrar a gente vai ler esses dois versos, para não ficar muito conteúdo, né, para ficar muita coisa, a gente acaba esquentando muito a cabeça e não conseguindo sintetizar nada do conhecimento. Vamos lá. Com o desaparecimento dessa ignorância, né? Lembra que ele está falando de avidya, ignorância espiritual, a correlação também desaparece. Isso é a cessação total, a solidão, a emancipação, que é kaivalya. Tá? Isso aqui tem um verso final do yoga que se chama kaivalya, da pura consciência, da visão interior. Tá? Então, quando ele desaparece, né? Desaparece a tua ignorância espiritual, existe um processo de recolhimento interno, um processo de iluminação interna, que o yoga chama de kaivalya, e o autor aqui está traduzindo como solidão. Tá? O meio de alcançar a cessação é a ininterrupta visão do discernimento. Lembra? Viveka, discernimento? Então ele fala aqui de Viveka Kriyatira, a ininterrupta visão de discernimento. Então, se você conseguir perceber isso a todo momento, que você está enredado em um processo rajas, num processo tamas, você é um vivekim. E aí, quando você perceber, ter essa visão desse discernimento, você vive no momento presente. Isso a gente fala o tempo todo, né? Viver no momento presente, o estado de meditação. Então, essa é a palavra em sânscrito para o momento presente, o viveka kriyati, tá? Aqui tem uma frase do Buda, ó, sobre o momento presente, ó, a meditação é viver no momento presente, sem passado nem futuro, apenas esse exato momento. É no aqui e no agora que a vida aflora. Então é disso que ele está falando, a ininterrupta visão do discernimento. Ele está falando de quê? De viver no momento presente. Como é que a gente vive no momento presente? Através da meditação. Tá? O meio de alcançar isso, da ignorância espiritual, do avidya, é através da meditação. Né? Só através da meditação a gente vai entrar em um estado de momento presente, que é o Viveka Kriyati. E aí, nos próximos sutras, o Patanjali vai dar as dicas para a gente conseguir esse processo, né? de viver no momento presente, Viveka Kriyati. Então era isso, pessoal. Nessa aula a gente avançou bastante. Isso para a aula não ficar muito pesada, eu calculo assim mais ou menos 20 minutos de aula. E aí na próxima aula a gente vai dar aquele apanhado, a gente vai dar uma voltada nesses conceitos e espero que tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Muito grato pela presença e namastê.